Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio dos 230. Desta vez estamos aqui na Sala do Senado com Silvério Regalado, deputado do Partido Social Democrata, eleito pelo Círculo Eleitoral de Aveiro. Bem-vindo. Muito obrigado. E vamos começar por fazer uma breve introdução do deputado. O Silvério estudou no Instituto Superior de Economia e Gestão, mesmo aqui ao lado. É verdade, do outro lado da rua. Foi a proximidade que teve do Parlamento que fez com que quisesse aproximar-se da política? Não, na verdade, quando vim para aqui já tinha muita ligação à política. O meu pai esteve envolvido desde há muitos anos em atividades políticas e eu tinha havia essa proximidade em casa e, portanto, sempre gostei de política porque sempre gostei de pessoas. Exatamente. Então aqui, como começa o seu percurso e identificação com o PSD, então realmente já veio do seu pai, que tinha ligações ao... Sim, o meu pai tinha ligações políticas locais. O Conselho de Vagos, de onde eu venho, sempre foi um conselho muito à direita e, portanto, quase que ser do PSD em Vagos significava ser um bocadinho mais à esquerda, porque nas primeiras eleições autárquicas foi o CDS que ganhou a Câmara Municipal. Sim. Depois, entretanto, com o trabalho que o PSD fez, conseguimos recuperar a Câmara uns anos mais tarde e agora temos estado há muitos anos à frente da Câmara Municipal. Muito bem, eu vou começar, que me esqueci do jogo, que é então 2 verdades e uma mentira que eu depois tenho de adivinhar. Portanto, não me diga qual é a verdade e qual é a mentira, eu vou tentar adivinhar. 2 verdades e uma mentira. Fazendo aqui uma pequena apresentação, já agora para depois perceber quais são as verdades ou quais são as mentiras. O meu nome é Silvério Regalado, gosto muito da atividade política, porque gosto muito de pessoas, não gosto nada de futebol, é uma das coisas que eu acho horríveis. Okay. Portanto, hoje estou aqui, mas fui, como já foi dito na introdução, fui há alguns anos, 11, na verdade, Presidente de Câmara de Vagos e gostei muito de desempenhar essas funções. Ok. Então a mentira será que detesta futebol, não é? Creio que será um grande adepto. Exato. Qual é o seu clube? Eu sou, sobretudo, da Seleção Nacional, como dizia alguém há uns tempos atrás, mas sim, também não renego as minhas paixões e sou benfiquista. Benfiquista. Muito bem. Nós estamos aqui a falar da parte do poder local e da sua ligação também ao mesmo. Foi durante algum tempo então autarca, como também já referiu, tendo presidido então a Câmara Municipal de Vagos com maioria absoluta. Sim. Consegue descrever-nos como é que é a vida de um presidente da Câmara Social Democrata, cuja maioria oposição é o CDS? Sim, em primeiro lugar isso é relativamente estranho no país, embora no distrito de Aveiro até seja mais comum do que no resto do país. E acho que a partir do momento em que somos eleitos, pelo menos foi assim que eu senti, apesar de ter sido eleito com os votos dos cidadãos, dos municípios que votaram no Partido Social Democrata, a partir desse momento nós passamos a ser presidentes de todos os cidadãos do nosso concelho. E é de facto uma atividade muito desafiante, com uma atividade muito permanente, de segunda, não é só de segunda a sexta, é de segunda a domingo, com um envolvimento que eu tive enquanto Presidente de Câmara, com toda a minha equipa, com as associações, com as empresas, no fundo com o tecido, com os stakeholders, como se costuma dizer, que têm interesse em desenvolver a sociedade vaguense, e foi isso que eu fiz. Portanto, acho que um Presidente de Câmara, seja ele em Vagos ou em qualquer outro sítio do país, procura dar sempre o melhor e tem de facto o retorno da sua atividade, é um retorno muito imediato, porque nós conseguimos perceber quais são as consequências da nossa ação. E eu acho que mais importante do que grandes construções está em fazer políticas para as pessoas. As políticas sociais de apoio às famílias são extremamente importantes e uma das coisas positivas que trago desta experiência enquanto Presidente de Câmara é o facto de ter sentido que o Concelho cresceu, que tem mais habitantes, que tem mais alunos nas escolas, que tem mais riqueza, que cria mais riqueza que depois pode distribuir, porque isso é que está na essência do Partido Social Democrata. Somos um partido humanista que se preocupa com as pessoas, que preocupa-se também, obviamente, com a criação de riqueza, porque só essa criação de riqueza permite depois a redistribuição por aqueles que mais precisam. Claro que sim. E então, tendo tido essa experiência como autarca e agora também tendo a experiência como deputada à Nação, qual delas é que, de certa forma, gostou mais ou lhe enriqueceu mais?
Tem Bom, alguma preferência? eu fui 11 anos Presidente de Câmara, 4 anos vereador e 8 anos membro da Assembleia Municipal. Portanto, eu tenho uma vivência autárquica com muita experiência e tenho 8, 9 meses de experiência enquanto deputado. Os desafios são diferentes. De qualquer forma, aquilo que nós temos defendido no Partido Social Democrata aqui no Parlamento é que as nossas políticas vão ao encontro da resolução dos verdadeiros problemas das pessoas e, portanto, isto está claramente ligado com o trabalho autárquico que eu estava habituado a desempenhar. Portanto, no fundo, sinto que também há, e até pelo número elevado de autarcas que nós temos na bancada do PSD, há muito este espírito de missão, este espírito de fazer coisas que resolvam os problemas das pessoas e, portanto, também estou a gostar desta experiência, embora há um balanço muito desigual, porque a experiência que eu tenho enquanto autarca é bastante superior àquela que ainda tenho enquanto deputado. Claro. E a esquerda nunca se conseguiu organizar para derrubar a direita, ou os vaguenses realmente não acreditam no socialismo? Eu julgo que, e isto é independentemente de serem vagos ou de qualquer outro concelho do país, eu julgo que as pessoas nas eleições autárquicas votam muito nos candidatos, votam muito nas pessoas. E obviamente depois de eu e a minha equipa termos obtido um resultado com maioria absoluta na primeira eleição, tínhamos trabalho a apresentar e no fundo as pessoas que acabaram por votar no trabalho que nós acabámos por desempenhar. Portanto, não se trata de não acreditar nos outros, trata-se de, no fundo, reconhecerem que o trabalho que eu e a minha equipa desempenhámos nos anos em que estivemos à frente da Câmara Municipal e ao encontro da sua vontade e, portanto, lá está, aqui numa Câmara Municipal não há muito esta coisa da esquerda e da direita, há nós identificarmos com o nosso autarca e já agora as pessoas confiam muito nos seus autarcas, que não deixa de ser, enfim, reconfortante e também um certo reconhecimento para quem desempenha essa função. Portanto, não se tratou só de uma questão ideológica, tratou-se, julgo eu, também de uma questão de reconhecimento pelo trabalho, mas obviamente que obter resultados, ter 2 maiorias consecutivas de 6-1, enfim, é uma grande responsabilidade, também nos deixa com uma enorme responsabilidade em cima. Portanto, esta votação que ultrapassou 60%, num dos casos em que teve 69%, deixa-nos com essa responsabilidade acrescida e, portanto, é um desafio para com a nossa comunidade, que é onde os nossos filhos estudam, os nossos pais trabalham, nós próprios temos os nossos amigos de infância, os nossos amigos de escola e, portanto, a nossa responsabilidade aumenta num meio que tem cerca de 23 mil pessoas a viver, portanto, é desafiante, mas muito reconfortante até também pelos resultados. Muito bem. E durante o seu percurso académico envolveu-se no associativismo? O que é que pensa sobre o associativismo em geral? Sim, eu envolvi-me no associativismo com alguns colegas deputados que estão aqui, com o Ministro das Finanças, que também fazia parte da lista aqui na Associação de Estudantes do ISEG. Portanto, no fundo, foi passar de um lado para o outro. Então é tão pertinho, não é? É muito pertinho. Portanto, a minha vivência enquanto estudante universitário foi exatamente nestas ruas, olhando para a Assembleia da República e confesso que nunca imaginando que um dia pudesse aqui estar como deputado. Sempre gostei da atividade política, como disse, mas, enfim, não estava nos meus planos vir a ser deputado e acabei por ter este percurso que me conduziu até aqui e que enfim, é interessante até por esta perspectiva de quem esteve do outro lado da rua a estudar e agora está aqui a ajudar, enfim, a governar o país, não numa função executiva, mas numa função legislativa. E passando agora já para o mundo profissional, trabalhou em empresas do grupo Águas de Portugal. Tem-se falado de soluções de máquinas de dessalinização para combate à seca, sobretudo no sul do país. Mesmo não sendo uma realidade que seja uma preocupação direta do seu ciclo eleitoral, serão as máquinas de dessalinização uma boa solução ou uma desvirtuação demasiado grande do mar? Não, só chamar a atenção, eu fui durante alguns anos, enquanto fui autarca, membro do Conselho de Administração das Águas Centro Litoral, presidente do Conselho Fiscal das Águas da região de Aveiro, no fundo a representar os meus colegas autarcas, não era a minha atividade
primeira, porque essa era a de Presidente de Câmara, mas sim, é um setor desafiante, é um setor que exige que tenhamos muita atenção. É um setor já agora onde Portugal é uma referência e, portanto, temos que também explorar isso. E sim, a desalinização é uma solução, está em cima da mesa e acho que podemos e devemos ir, enfim, ao encontro dessas soluções que estão já estudadas, estão implementadas noutros países, e também reconhecer que nós, aqui em Portugal, temos um património muito grande, que é o património da água, que o devemos cuidar, que devemos ter soluções políticas que vão ao encontro da preservação desse património, e julgo que o Grupo Águas Portugal enfim, e a ligação que tem ao governo da nação também, no fundo, acaba por ter também essa preocupação adicional, portanto, gerirmos bem os recursos hídricos que temos, porque eles são absolutamente fundamentais para a preservação da vida humana e, portanto, esses valores. Já agora, o partido que eu represento sempre foi um partido que esteve muito alinhado com as soluções ambientais. Também às vezes quer-se criar a dicotomia entre a esquerda e a direita, que a esquerda se preocupa com o ambiente e a direita não se preocupa de todo com o ambiente. Por exemplo, no caso da região de Aveiro, a criação da CIMERRIA, que foi a entidade que esteve na linha da frente do tratamento das águas residuais, do saneamento, foi um projeto que saiu da Universidade de Aveiro, com o professor Carlos Borrego, o engenheiro Marcos Ré, que, no fundo, trouxeram essa solução para a esfera das políticas públicas saindo da Universidade de Aveiro. E isso são pessoas e foram políticas públicas que foram também, de certa forma, lideradas por pessoas ligadas ao Partido Social Democrata. Portanto, é preciso termos em atenção que o ambiente não é um tema de esquerda nem de direita, é um tema que interessa à sociedade e, no fundo, a preservação dos nossos recursos hídricos tem muita importância para o desenvolvimento futuro do nosso país, e da Europa e do mundo. Claro que sim. E porquê a escolha do PSD e não outro partido qualquer? Bom, nós também somos um bocadinho influenciados pelo meio que nos circunda, e eu nasci num concelho em que a social-democracia tem um grande peso. Muitos dos meus amigos eram militantes do PSD e da JSD, e eu acabei por aderir, também porque obviamente ia ao encontro das minhas convicções políticas. Já agora, apesar daquela história que eu referi do meu pai, uns anos mais tarde fui eu que filiei o meu pai no PSD e não o contrário, portanto muito nem bem. Sequer aconteceu essa influência, não foi a influência direta do meu pai. O gosto pela política e pela minha terra, sim, é de família, do meu pai, da minha mãe, de todos os membros da minha família, mas depois essa questão política já foi um bocadinho, fui eu que levei para casa e não o contrário. Mas também porque me identifiquei muito na altura da nossa geração, já não é exatamente a vossa, vocês são um bocadinho mais novos, mas a nossa geração cresceu com a liderança do professor Aníbal Cavaco Silva. Foi uma altura em que o país cresceu bastante, e também já agora, permita-me que diga que muitas vezes nós acabamos por ver alguma injustiça quando se diz que o país não mudou nada nestes últimos 50 anos. E não é verdade. Felizmente vocês já não assistiram às dificuldades que eram na minha geração e das gerações para trás ainda mais, e portanto ainda bem que é assim, as coisas evoluíram, e acho que gostaríamos todos que tivessem evoluído mais, mas portanto, as coisas melhoraram muito, e o professor Aníbal Cavaco Silva teve uma grande influência nisso, e isso depois acabou também por ter de certa forma influência para a minha adesão ao Partido Social Democrata, mais a influência obviamente regional que eu tive por força das circunstâncias do sítio onde nasci. Vamos passar para a segunda fase da entrevista, onde chama-se escolhas. Basicamente eu vou-lhe dizer 2 palavras e tem de escolher a que prefere. E é assim um jogo rápido, ou seja, okay. É a primeira coisa que lhe vier à cabeça. Então, humildade ou ambição? Humildade. Cães ou gatos? Cães. Apesar de ter os dois, Certo. Praia da Vagueira ou Praia do Arião? Praia da Vagueira. NATO ou Exército Europeu? NATO.
Joana Amaral Dias ou André Pestana? Essa é muito difícil. Não vale dizer os dois. Não vale dizer os dois. Nem nenhum. Joana Amaral Dias. Tomar banho de manhã ou tomar banho à noite? De manhã. Melhor governo democrático que Portugal teve? Eu diria que sou obrigado no sentido por convicção que o governo do Dr. Luís Montenegro está numa circunstância muito difícil a mudar Portugal e sobretudo a governar para resolver os problemas das pessoas. E se pudesse escolher onde seria o próximo dia de Portugal, que localidade seria? Vagos. Essa já estávamos à espera. É convidado para falar numa escola e pedem-lhe para sugerir outra pessoa de outro partido para ir consigo debater. Qual é o primeiro nome que lhe surge? Rodrigo Saraiva. Ok. 230 ou 180? 230. E uma figura histórica que o inspira? Não é histórica no sentido de já não estar entre nós, mas como dizia a professora Aníbal Cavaco Silva, ainda há pouco, embora tenhamos outras referências no Partido Social Democrata, Francisco Sá Carneiro, Pedro Passos Coelho, mas pela distância que tem e pelo significado que teve na minha entrada no Partido Social Democrata, o professor Aníbal Cavaco Silva. Bebida favorita? Vinho. E um livro tem? Tenho vários, neste momento estou a ler alguns livros mais ligados à área da defesa, que é aquela que eu neste momento tenho enquanto vice-presidente da bancada do PSD, mas gosto muito de romances, gosto muito de livros de aventuras, também li o Harry Potter, portanto, Pronto, ou O Senhor dos Anéis, por exemplo, que são livros diferentes, mas gosto de ler, embora agora tenha dedicado mais o meu tempo a ler coisas ligadas a esta nova área que tenho aqui na bancada do PSD. Música ou banda favorita? Gosto muito dos YouTube. Muito bem. Filmes ou séries? Eu gostei muito do Senhor dos Anéis, mas neste momento enfim, o Senhor dos Anéis, mas País que nunca visitou e quer visitar? Brasil, nunca estive no Brasil, gostaria de estar. O que mudou desde que foi eleito? Mudou a vida porque todos os dias era a minha rotina familiar levar os meus filhos à escola, preparar-lhes o pequeno almoço e levá-los à escola. Agora não posso fazer isso. No fundo passo parte dos dias aqui em Lisboa e isso obviamente tem impacto no nosso dia-a-dia e também acabamos por estar um bocadinho mais distantes, mas procura-se outras formas de compensar a família, mas o desafio é interessante e, portanto, umas coisas acabam por compensar as outras. E por último, agora, nesta terceira etapa, eu vou dizer uma palavra, tenho de dizer também a primeira coisa que vier à cabeça. Martim Muniz. Segurança. Rui Tavares. É um bom historiador. Vinted. É uma plataforma que desconheço, mas sei que se vendem umas coisas. TVD. Foi uma boa solução de mobilidade que tem que ser devidamente parametrizada. Associativismo. Adoro e acho que é a essência, uma das essências da vida em sociedade e tem que ser muito apoiado. Exclusividade. Acho que é essencial. Groenlândia. No território europeu. Comunismo. Não, muito obrigado. Anarquia. Não, muito obrigado. Elevador social. É fundamental e para isso é preciso haver uma aposta clara na educação e na cultura. Prisão preventiva. Quando se justifica. Pandemia. Difícil. Permite-me este parênteses. Era Presidente de Câmara e Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil na altura. Foi uma surpresa para todos, enfim, ninguém sabia muito bem como reagir e como gerir essa situação.
mas no caso em concreto da gestão do município, fico satisfeito com os resultados que conseguimos. Erasmus. Aconselho os meus filhos a fazer, embora eu nunca tenha feito. O único Erasmus que fiz foi ter vindo de Vagos para Lisboa, que já na altura era um bom Erasmus. Fernando Medina. Um colega deputado. E agora, Portugal numa palavra e não vale dizer inteiro. Fantástico. E que mensagem gostaria de deixar aos portugueses? E aos jovens deste país também. Uma mensagem de esperança. Nós somos, como eu disse, um país fantástico, com excelentes recursos, sobretudo recursos humanos. Nós temos uma grande qualidade nos nossos recursos humanos. É preciso passar uma palavra de esperança aos jovens deste país, inclusive aos meus filhos, para que não emigrem, que possam fazer a sua vida em Portugal e que também Portugal lhe dê uma expectativa e uma perspectiva de crescimento e desenvolvimento aqui com todas as condições. E, portanto, somos um país fantástico, somos um país que tem que dar esperança aos nossos jovens e eu quero acreditar que o governo que hoje lidera, e em particular o Primeiro-Ministro Dr. Luís Montenegro, irá fazer tudo o que estiver ao seu alcance para mudar aquilo que tiver que ser mudado no país, para que de facto possamos ir ao encontro da vontade das pessoas, resolvendo os seus problemas e dando esperança, sobretudo aos jovens, mas a todos os portugueses em geral. Muito obrigada. Muito obrigado eu por este momento que também achei bastante interessante. Muito obrigada e vemo-nos no próximo episódio.